Olá, essa é a parte 2, então a continuação. Então, como eu disse, nós vamos direto agora para as escrituras, para que eu possa mostrar como eu faço. Só relembrando, a história de Zaqueu, Lucas 19, de 1 a 10, as citações que eu acabei de mostrar no primeiro vídeo, e agora então nós vamos para as escrituras. Em primeiro lugar, eu faço um resumo do versículo 1 ao 10. Então, eu pego um pedaço de papel e coloco que o versículo 1 que eu consegui identificar, o 2, 3 e assim por diante. No versículo 1, então, rapidamente, Jesus estava passando e atento. Versículo 2, Zaqueu era judeu, era rico e publicano e era odiado. Versículo 3, ele procurou Jesus de forma genuína e coração sincero. 4, Zaqueu se elevou acima da multidão para vê-lo. 5. Jesus viu Zaqueu e ele teve uma experiência espiritual. 6. Zaqueu apressou-se e recebeu-o com alegria. 7. A oposição em ação criticando a cura espiritual. 8. Após a experiência, Zaqueu se converte e se arrependeu. 9. Jesus declara a aceitação do arrependimento de Zaqueu. E o versículo 10, Jesus resgata a família de Zaqueu para o reino de Deus. Então, isso eu faço um resumo dos 10 versículos. E agora eu vou fazer um estudo mais profundo de cada versículo. Eu fiz um resumo apenas. Então nós vamos lá no versículo 1, que diz: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Talvez esse é um versículo que, a princípio, ou numa vista rápida nele, talvez alguém possa pensar, qual é a aplicação aqui? Então eu identifiquei que Cristo, quando ia passando, ele sempre buscava as oportunidades para servir o próximo. E nós temos várias escrituras, e dentre elas, Mosias 18, 8 e 9, quando diz: Quando estáis a serviço de vosso próximo, estáis a serviço de vosso Deus. E Cristo foi o exemplo perfeito sobre isso. Em todas as caminhadas de Cristo, ele nunca perdeu a oportunidade de buscar os momentos para poder identificar as pessoas que precisavam de ajuda, ou elas mesmas buscavam essa ajuda, e Cristo ensinava, curava e ajudava. No versículo 2 diz: E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era um dos principais dos publicanos e era rico. Então, eu já expliquei, publicano era que ele era cobrador de impostos, e ele também era judeu e as pessoas não gostavam dele. Interessante que as pessoas não gostavam dele, mas o princípio que eu identifico aqui é o seguinte: Zaqueu odiado pelos judeus, mas Jesus não faz acepção de pessoas. Em Atos 10 nós encontramos isso, que Deus não faz acepção de pessoas. No versículo número 3, nós lemos: E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. Note que diz aqui que ele procurava ver Jesus. Ele já conhecia Jesus, ele já conhecia os ensinamentos e a fama de Cristo por onde ele passava. Mas agora ele queria ver. Muito provavelmente os ensinamentos de Cristo já haviam tocado o coração de Zaqueu. E aqui então nós podemos aprender. Zaqueu procurou com vontade e desejo a Jesus. Em 1 Nef 11 nós vemos que Nef, ele diz que ele desejou saber por si mesmo. E é isso que nós temos que fazer. Por isso que o estudo das escrituras tem que ser algo constante, para buscarmos saber por nós mesmos. No versículo 4, então, nós lemos: E correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque ele havia de passar por ali. Então Zaqueu sabia que aquele caminho ia ter que passar por aquele ponto. Então ele se adiantou e subiu na árvore. E lá na árvore, então, o que aconteceu? O que nos mostra qual a aplicação? Que Zaqueu, ele se elevou para ver Cristo. Quer dizer, ele se preparou, ele não queria só, bom, eu não consigo. Ele podia dar desculpa, dizer, eu sou baixinho, não consegui ver, eu tentei, mas ele fez o que era possível. Então a aplicação que eu identifiquei é: quem deseja de verdade, a pessoa dá um jeito. Como Zaqueu deu um jeito, subiu na árvore. Doutrina e Convênios 11 diz: se o desejares, será concedido. No versículo 5, então, nós aprendemos o seguinte:
E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar em sua casa. Então Jesus Cristo convidou Zaqueu para ter uma experiência espiritual e respeitando a liberdade de Zaqueu, que é uma coisa importante que nós temos que notar aqui. Cristo não falou: olha, você precisa vir comigo. Ele convidou Zaqueu a descer porque convia que ele fosse na casa dele. E qual foi a ação de Zaqueu? Jesus nos conhece um a um pelo nome. O Senhor chamou Zaqueu para uma experiência espiritual. Na seção 88, versículo 41, todas as coisas estão diante de Deus e ele nos conhece. No 2, então, diz a ação que Zaqueu tomou. E apressando-se, desceu e recebeu com alegria. É interessante, eu gosto dessa palavra, apressou-se. Ele não foi devagar, ele estava esperando por aquilo. Desceu rapidamente e recebeu com alegria Jesus Cristo. Então, a aplicação que eu identifiquei é que a dádiva aceita rapidamente e com muito regozijo. Em Doutrina e Convênios 88, que é o ensino doutrinário, diz o seguinte: de que vale Deus dar uma dádiva e o homem não recebê-la de livre vontade? Deus sempre está nos oferecendo suas dádivas. Nós temos que usar a nossa liberdade de escolha, que Deus também respeita, para podermos aceitar essa dádiva. Zaqueu podia muito bem dizer: não, vem amanhã, deixa para depois. Mas ele foi rapidamente, com alegria, recebeu a dádiva de livre vontade. No versículo 7, nós então lemos o seguinte: e vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Aqui já nós podemos notar que a oposição sempre vai entrar em ação contra aqueles que desejarem fazer a vontade de Deus. Então é normal, em qualquer escritura, história que nós conhecemos das escrituras, onde há oposição, notem que sempre tem alguém querendo seguir a Cristo. E a oposição imediatamente aparece para nos desanimar, desestimular. Então, aqui, ao invés de eles se alegrarem por Zaqueu, porque até eles não gostavam de Zaqueu, mas falaram: bom, agora de repente ele vai melhorar. Mas eles começaram a murmurar por inveja, talvez porque foi na casa de Zaqueu e não na deles. E a aplicação que eu identifico aqui é que o reino de Deus é para todos que desejam. Os judeus não entravam e impediam quem desejava entrar. Em Lucas 11:52, nós podemos identificar que lá dizia que os doutores da lei, eles na verdade tiraram a chave do conhecimento. Ou seja, eles não queriam seguir a Cristo e não permitiam que os outros seguissem a Cristo. Então esse foi o grande mal dos judeus, né? Se eles pelo menos escolhessem não seguir a Cristo e deixassem as pessoas com a sua liberdade de escolha, talvez a situação deles seria um pouco melhor. Mas além deles não desejarem, eles não permitiam que os outros o fizessem. No versículo 8 nós vemos: e levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa defraudei alguém, o restituo quadruplicado. É muito interessante esse versículo, porque ele nos mostra que Zaqueu já tinha sido tocado no coração e na mente pelos ensinamentos de Cristo. Porque nesse momento ele aproveitou a oportunidade na presença de Cristo para poder reconhecer os seus erros. E de uma forma ele disse para o Senhor, já dizendo para o Senhor: olha, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se em alguma coisa eu defraudei alguém, eu restituo quadruplicado. Por que quadruplicado? Em Êxodo 20, nós lemos que havia, ou melhor, Êxodo 22, havia uma lei, que era a lei que o Senhor deu sobre o furto. Então, se alguém furtava e fosse pego, ele tinha que devolver 4 vezes o que ele roubou. Então, ele estava dentro da lei que era na época, né? Mas um ponto
especial aqui, sutil, é que quando ele disse para o Senhor, se em alguma coisa eu defraudei. Então ele mesmo está dizendo, olha, o que eu consigo me lembrar que eu fiz de errado, eu vou restituir. Mas se tem alguma coisa que eu não estou lembrando, né, muito provavelmente ele está perguntando para o próprio Cristo, o que é que o Senhor diria para mim? Talvez em semelhança àquele rapaz, o jovem rico, quando perguntou para o Senhor, o que é que me falta? Então, muito provavelmente, Zaqueu estava perguntando, o que é que me falta ainda? Se caso ainda falta alguma coisa, eu vou restituir. A aplicação aqui é que Zaqueu age com atitude digna de arrependimento. Nós conhecemos os passos do arrependimento, que alguns dos passos são esses. Reconhecer o erro, Zaqueu reconheceu, sentiu pesar, porque estava com desejo de mudar a situação, ele confessou para Cristo, pediu perdão, fez a restituição necessária e, claro, abandonou o pecado. E Doutrina e Comércio 117 nos ensina que todos nós devemos nos arrepender. No versículo 9, nós vemos que, então, Jesus disse, hoje houve salvação nesta casa, porquanto também este é filho de Abraão. Então, a aplicação, quando ele disse, houve salvação na casa de Zaqueu, pois sua família buscou a fonte de água que salta para a vida eterna, que é o arrependimento. E vós, Isaías diz, e vós tirareis águas com alegria das fontes da salvação. Em João 4 diz, aquele que beber da água que eu lhe der. Então, o Zaqueu buscou dessa água viva, que ela corre, não é uma água parada, mas Cristo estava lá. E ele, então, resolveu agir da maneira que Cristo esperava. E no versículo 10, então, resume esse mini bloco dizendo, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nós podemos fazer uma comparação com o versículo 1, quando Jesus Cristo entrou em Jerusalém, e diz lá que ele estava passando. Não estava passando por qualquer, como um passeio, mas porque a razão que Cristo estava lá é porque ele veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. E um deles era Zaqueu, assim como o filho pródigo e outros que nós conhecemos nas Escrituras. A aplicação aqui, então, é que Jesus veio para resgatar e salvar o mundo inteiro. Em Mateus 9, nós lemos que os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Então, aqueles que realmente precisam de Cristo é que realmente são os doentes espiritualmente falando. E, finalizando, só relembrando aquela citação, sempre que alguém interpreta um trecho da Escritura, podemos medir o nível de bom senso e integridade espiritual que ele possui. O que fazemos com as Escrituras, inclusive negligenciá-las, proporciona ao Senhor uma forma de avaliar a nossa alma. Então, eu oro para que todos nós possamos apresentar uma boa avaliação das Escrituras. Então, encerrando, eu gostaria de dizer que eu espero que eu possa ter ajudado nesse resumo rápido de como eu estudo as Escrituras. E claro que eu fiz isso de uma forma rápida, para não demorar muito, mas e mesmo porque eu tenho só um tempo curto nesse vídeo para poder passar essa mensagem. Mas eu espero que vocês possam ter entendido e lembre-se, como eu disse no início, essa não é a única forma de se fazer isso, mas eu estou apresentando e compartilhando uma forma alternativa para que nós possamos aprender a fazer isso. Então eu encerro, deixando isso com vocês, e aqueles que quiserem comentar esse vídeo e dar sugestões, muito obrigado. E até o próximo vídeo, e que eu espero poder ajudá-los também. Então, muito obrigado e busquem estudar as Escrituras da maneira correta. Tchau.